Qual é a notícia do momento aí, Maurício? Do G1. Vamos lá, notícia do momento. Nem vou dar boa tarde, depois eu dou boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Marcos Valério, que era o operador do Mensalão, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. E já encaminhou os documentos para o STF. É que já estava tudo encaminhado, eles só estavam negociando o momento mais propício. E agora, como está tudo serenado, bota mais um pouco de gasolina, porque faz uma semana que deu uma aliviada. Mas estamos aqui com dois ilustres convidados. Fabrício Neves Correia, que foi um grande árbitro e hoje é analista de arbitragem, já trabalhou em diversas emissoras, na Grenal, na Guaíba, na Pachola, que é uma na Estação rádio, Web. Na Estação Web, são rádios que fazem sucesso hoje na web, só para se ter uma ideia de que ainda continua a autoridade. E está apitando o jogo no interior, que os caras pagam cachê, Marcelo Rospide, assim, ó, se chegar no final, recebe. Se terminar o jogo, tem 1000zinho aqui. Sexta-feira, meio-dia, tem que estar depositado. Claro. Então tô aí. Só na garantia. E o melhor que não tem sorteio, né? Na minha época... Eles até de antes. Na minha época, os árbitros iam para apitar no interior, lá de Lagoa Vermelha, lá nas comunidades de fraldão, né? Então o cara diz assim, se terminar o jogo, tu recebe. Se não terminar, porque era difícil... Em Lagoa Vermelha, Micael Argento te mandou um abraço. O Micael continuou na arbitragem? Não. Não, estou dizendo... O Mica saiu há bastante tempo. Sim, mas ele ficou 4, 5 anos? Não, ele ficou mais tempo. Agora ele está em Porto Alegre. Vamos ver se a minha memória está boa. Vamos ver. Eu gosto de puxar pela memória. Eu vim contando histórias pro Fabrício e falo da data e tudo. Se não me engano, em Santa Cruz foi certo que eu entrevistei o Mica. Se eu não me engano, foi no dia... Luiz Cláudio. Se eu não me engano, foi no dia que morreu Ayrton Senna, em 1994. E o árbitro era Vinícius Costa da Costa. Viu só? Opa! Não combinamos. Mas eu me lembro, encontrei o Mica, meu conterrâneo, meu amigo de infância, né? Gente finíssima, né? Nossa. O Mica a família Argenta. Era da melhor qualidade. Era uma família de políticos lá de Lagoa. Eles mandavam em tudo lá. Ele era casca grossa. O Mica tem esse perfil. É unha grande. Bom, mas aí eu encontrei ele, vou entrevistar meu conterrâneo aqui, falei com ele. E como a data foi marcante, 1º de maio de 1994, eu estava lá em Santa Cruz do Sul, quando morreu o Ayrton Senna. E eu estava apresentando o Preliminar, né, que agora é esse programa aqui. A imagem do futebol, antes era o som do futebol. Mas o que vocês acharam de ontem, Rospide? Você acha que o Internacional achou um caminho para... melhorou o rendimento... Ou teve mais sorte que juízo no final ali, que interpretou bem o lance, porque podia nem fazer o gol. Se o Potker está mosqueando ali e tal, né? Ou o Joanderson, né? Boa tarde, Boa tarde a todos. Começamos contando história. Eu acho que aproveitou a oportunidade, né? A postura da equipe no início do jogo foi de proposição. Eu acho que o Inter tentou, né, dentro da sua realidade, dentro das suas dificuldades, tentou propor o jogo e teve êxito nesse aspecto, porque o Inter, relativizando com os jogos anteriores, conseguiu mais efetividade em termos de conclusão nessa partida do que em jogos anteriores. Claro que acabou tendo, acho que, o protagonismo do goleiro, porque se o goleiro ali também no momento do lance não fosse, de certa forma, induzido a parar, talvez também não tivesse levado o gol. Mas realmente um lance muito inusitado, porque nós estamos acostumados a falar o Bandeira errou, o árbitro errou. Mas é difícil ver um lance onde todo mundo para na jogada para que a coisa aconteça. Então, tá aí, ó. Achei o lance inusitado. Não é um lance muito comum, né, em termos de análise de arbitragem e até de postura de jogo. Porque o Bandeira, em determinado momento, invade o campo, coisa e tal. Mas legalmente, né? Legalmente o gol valeu. Agora, impressionante a sinalização do Bandeirinha, Fabrício. Você olha lá, um braço com a bandeirinha e a outra mão na cabeça. E adentra o campo, tem N situações. Ele não corre pro centro para validar, né? Dá.
da questão comum de um jogo de futebol. É que ele viu que ia se incomodar, por isso que ele foi para dentro do campo. O próprio Potker ele foi se proteger um pouquinho, que se vem um pelas costas, dá nele. É aquela coisa assim, ó, a gente olhando o lance friamente, no senso de justiça, a gente para o lance. Mas na beleza da regra, boa frase, e ela sendo clara, a gente segue boa e é um frase. gol legal. Boa frase. Senso de justiça, porque todo mundo fez a leitura equivocada, também por uma interpretação do integrante da arbitragem. Sem dúvida. Não foi o goleiro que levantou ou alguém que pediu um impedimento. Não. Ele parou porque uma autoridade estava mandando ele parar. O gol, ele é legal, legalíssimo. Claro. Correto. Mas, na justiça dos desportistas vendo o lance, a gente para tudo e vamos dar uma outra resolução. Se tá 2-0. Acho que daí ele para. Difícil, é difícil. Ele para, sabe por quê? Ele diz, pô, esculhambei com o troço aqui, fui, né, o bandeirinha, vou insistir, vou dizer que... porque... Né, mas e o peso da camisa? O peso da camisa. Se é o contrário. A situação do Inter na tabela. Isso mesmo. O histórico do Beira-Rio. A pressão do jogo que já estava noticiada, que todo mundo. E houve 2 gols. Se é gol do Luverdense, será que não para? Isso aí sim. Foi o que eu fiz, a pergunta que eu fiz para o Diego Real, né? Se ele na outra área daria os 2 pênaltis. Né? Inter e Cruzeiro. É difícil dar 2 pênaltis para o Cruzeiro. Foi pauta de uma reunião muito longa nossa na Federação Gaúcha de Futebol. Mas ele acertou. E pior é que depois, sabe que vendo os lances, hoje, eu me convenço que houve pênalti. Ele acertou. Hoje você acredita que é mais pênalti do que na época, né? Sim, porque na época é o seguinte, tu tá vendo em casa, já tinha ido a vaca com a cinta. Não, e aí eu disse, pô, já acabou o jogo. O Dirceu de Castro deu aquela entrevista às lágrimas, dizendo que o Cruzeiro foi prejudicado. E aí bateu muito no emocional dos torcedores gaúchos naquele campeonato. Vamos vendo o lance e o Fabrício vai descrevendo o porquê que foi legal, legalíssimo, mas que o senso de justiça poderia indicar uma outra determinação da arbitragem. Porque o Potker, ele só corre em direção ao ataque e não à bola. Então o João Anderson recebe a bola de forma legal, ele toca para trás na linha da bola, gol legal do Potker. Esse guri já mostrou que é inteligente. Sim, isso é muito importante. Se é um guri babaca, como não toca. temos atacantes... burros. Não. Pouco isso é muito forte. Desprovidos de inteligência. Então tá. Usamos Se o ele corresse, usamos o eufemismo aqui. Se o Potker corresse em direção à bola, sem tocar na bola, segue o jogo. Segue o jogo. Só ele tocando que a gente deve parar. Não, porque alguns devem estar levantando essa dúvida. Não, mas ele está correndo em direção à bola, sem tocar. Não vai. E ele está impedido no começo do lance, mas não participa. Isso. Mas depois participa. Aí ele já está autorizado. É aquela coisa que a gente sempre comenta. Mas ele não tirou vantagem? Não, que os assistentes devem ter. É a fração de segundo para tornar o lance legal ou ilegal. Sabe que eu não vou querer anular o gol pela televisão, que já está validado. Sim. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas que ontem eu ouvi a noite inteira, de gremistas e de colorados. O REC, ele participa, porque ele começa impedido. Ilude a defesa. Não, mas, e depois aí já seria outro lance. O texto novo da regra, isso não existe. Mas se estivéssemos na Copa das Confederações agora, certamente teríamos o sinal. O árbitro de vídeo. Tu não realizou esse sonho aí? Não, vamos chamar o árbitro de vídeo. Tu nunca fez isso aqui? Não. A gente brinca de vez em quando no interior aí. Agora vamos chamar, agora. Mas Fabrício, tu não acha que a atitude do Bandeira, só para que se entenda, de invadir o campo com o instrumento apontando para dentro... E ele levanta a bandeira. Parecia que ele ia confirmar o impedimento. Né? Não, mas ele levanta a bandeira. Primeira situação, ele levanta e aí a zaga começa a parar. Aí ele bota a mão na cabeça. Aí ele põe a mão na cabeça e aponta. E o Benevenuto faz o sinal. Joga. Tá, mas aí ele faz assim, como diz o Rospit, dando a entender que ele estava dando impedimento, mostrando a linha. Isso. Ele estava apontando pro juiz, eu acho. Ele estava olha lá. É aquela coisa assim, certamente, Márcio Eustáquio Santiago, o assistente do jogo do já foi FIFA, não foi? Já foi FIFA. Acho que durante 6 anos. É um assistente experimentadíssimo, renomadíssimo, já fez grandes por isso que ele botou a mão na cabeça. De eliminatória, de campeonato sub-15, sub-20, sul-americano, grandes clássicos do Brasil. Mas ele certamente vai dar boas explicações à comissão de arbitragem hoje à tarde.
Vai pra geladeira. Não, freezer. Vai seguir freezer congelado. forte. Ontem tava... Ontem eles estavam até com malha térmica de bermuda, de tão frio que estava no Beira-Rio. Pois sabe que eu fiquei pensando ontem, esse juiz precisa encerrar a carreira, porque ele é veterano, né? O Márcio Eustáquio Santiago, sim. Acho que sim. Eu não sei. Eu acho que é o tipo de lance que ele tem que Acho que por ser contra o fazer Luverdense, uma pode ser que não. reavaliação da sua condição de árbitro assistente. Ele estava muito ansioso. E o árbitro certamente vai continuar, porque ele teve, em toda aquela polêmica, toda a polêmica que teve o lance, ele acertou Ele agiu. e bem. Mesmo o Bandeirinha errando. Bem. Induzindo ele ao erro. Benevenuto foi muito bem no lance. Muito O bem. interessante vai ser... Quem foi muito mal foi o Guto ontem. Na entrevista também, mas o interessante vai ser acompanhar, Rec, talvez hoje à tarde ou amanhã, aquele quadro que a CBF criou no seu site analisando as decisões da arbitragem. Como a CBF vai se posicionar nesse caso? Hoje à noite, no Cadeira Cativa, vamos mostrar a decisão da CBF. Se ela já for publicada. Porque, por exemplo, a decisão, a posição da CBF com relação ao pênalti não marcado para o Inter no jogo contra o CRB, ela foi divulgada ontem às 7 da noite. É uma vergonha. Então, são decisões que demoram um pouco a serem divulgadas. Muito pênalti. E o Weber bem pertinho, né? Não, e a gente fica O Weber pensando... bem pertinho. A gente fica pensando, Rec, antigamente o Inter era um clube tão poderoso na CBF que tinha o poder de veto em relação ao Weber Roberto Lopes. Fazia quanto tempo que o Weber não apitava um jogo do Inter? E o Weber voltou agora num jogo da Série B. Ele já está meio nível B, né? Não que ele tenha decaído, mas ele já não tem mais aquela... ele já perdeu o Depois escudo, daquela Copa América... Ele já perdeu o escudo FIFA. Copa América que ele dirigiu bem até o último jogo. Isso aí. Mas no jogo final ele quis aparecer mais do que o Messi. Aí ele quis levar o jogo muito na boa. Foi um jogo muito competitivo. Muito caseiro, Fabrício. Ele é muito caseiro. Eu ouço muito isso. O Weber, ele é muito... gente. Eu acho que ele é mais do que caseiro, em todo caso. Calma, Rec, calma. Vamos pular essa parte. Não, eu acho que ele é facilmente induzível. Eu não tô... mas olha aqui, ó, o Lisca é o novo técnico do Paraná e o Goiás contratou Argel. Só melhora para o Inter, né? É só cara que está meio mordido, meio decepcionado, meio assim, querendo mostrar que não era o culpado. Só falta o Celso Roth pegar um time agora, tipo, boa, assim. O que a gente estava comentando aqui fora do ar agora Ceará. É sobre aí completa. O Falcão pegar um outro time. Sobre o número de vitórias que o Inter tem que ter daqui para frente. São muitos jogos com vitória. Tá, se a gente colocar 60 pontos... que é o que... Hoje, por exemplo, vamos pegar o quarto colocado hoje, tá? Sim. Vamos dizer que alguns caiam de produção e outros subam. O quarto colocado hoje é justamente ou o CRB ou o Inter. Se fizer mais 24, dá 48. Tá? 24 são 8 vitórias. Mas vai precisar fazer um pouquinho mais, vai precisar fazer uns 50... Esse ano com 54 vai subir. Então, eu acho que com 10 vitórias... 10 vitórias dá 30 pontos, mais 24 dá 54. Acho que aí... Ano passado, foi o Bahia teve 63. Bahia do Guto Ferreira. Bahia para subir, que foi subiu o quarto. com 63 em quarto. Mas esse ano, ninguém dispara. Se a gente pegar o líder... essa é a diferença, que esse ano as vagas permanecem abertas. Apesar já do primeiro terço do campeonato já ter rodado, as vagas ainda permanecem muito relativas. Eu sempre pego o índice de aproveitamento. 55% esse ano dá. Então é só fazer 114, faz aí, Maurício, 114 vezes 55, para dar margem de segurança já. Porque esse ano ninguém vai fazer mais que 55, o quarto colocado. O que dá isso aí? Dá uns 58 pontos. Espera aí, vamos lá. 50% daria 57. Não, dá 60 pontos. Dá 62,7. 55%. Aí sim, aí... Bom, aí precisa mais. Foi o aproveitamento que o Bahia teve ano passado. Está precisando exatamente esse aproveitamento agora nos próximos jogos. E nós estamos analisando, ninguém disparou. Ano passado, o Atlético Goianiense foi campeão com 66%. Hoje os líderes têm 60%. Não está tão distante também. Não, mas já diminuiu. O quarto colocado do ano passado, quantos
fez? 55. Que é o que eu estou projetando. Hoje tem 53. Eu estou projetando 55 porque se todos melhorarem, os da frente, vai puxar para cima. Se todos piorarem, puxa para baixo. Mas 10 vitórias daria 54 para o Internacional. Ainda tem que buscar alguns empates. Tá? Vai ter que buscar uns 6 empates. 16 em 23. Vai ter que pontuar em 16 rodadas de 23. Pode perder 7. A parte boa é que pode perder 7. A parte ruim é que de 23 rodadas tem que pontuar em 16. E o rendimento 17. leva a crer que vai... Ou então fazer 12 vitórias. Aí pode até ir mal em 11 partidas. A situação do Inter... E levando em conta que o Guto Ferreira tem percentual de classificação. Se o Guto, tirando os pontos do Zago, pegando só o índice de aproveitamento do Guto, é de classificação, 53%. Aí fica só os critérios. Mas a pontuação dele, que essa podia ser uma defesa dele, mas ele não pode fazer mau caratismo e tal, mas é de classificação. Ele foi muito mal na entrevista, porque ele não tem que discutir quem entende de futebol ou não. Porque quem é pago para entender de futebol não é nem o radialista. O radialista diz um monte de bobagem e recebe o salário no final do mês, entendendo ou não. Eu me lembro de uma frase do Ibsen Pinheiro, o fulano de tal não entende nada de futebol, mas ele entende tudo de comentário. Se falar bonitinho e no final o torcedor virar fã, ele não precisa nem entender de futebol. Agora... Mas é que hoje em dia a gente tem tanto diretor de futebol, tanto treinador de futebol falando bobagem que o futebol está aberto. Mas não, e tem mais... Mas ele não precisava dizer. E outra, com uma menina, não precisa usar aquele tom soberba, né? Eu é que sei, tu não sabe. Tá bem, então tu é líder do campeonato. Ele dá sorte de não pegar um casca grossa na frente e dizer assim, não, tu tem razão mesmo. Tu tá na liderança, né? Tu foi campeão baiano, agora não perdeu para um interino, mas se ele me pega num dia azedo... E a pergunta da Kelly foi muito boa, né? Foi embasada na própria coletiva do Guto. A gente pode conferir na sequência com pergunta e resposta. Com a pergunta, a gente pode conferir então o que perguntou a Kelly e a resposta do Guto. Já temos na mão? Tá. Vamos lá então. As chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação de repente de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também. Dele acertar para ter a confiança. Então eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco você na condição, se você já jogou para perceber essa situação. Né? Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de canalizar dessa maneira. Então, o avanço no aspecto de confiança ele é muito importante. Nada aqui dentro, mas os de casa ouviram. Ficamos prejudicados na análise, porque a gente ia fazer análise em cima do conteúdo que a gente não ouviu. Né? Vamos ficar devendo. Daqui a pouco a gente reproduz de novo, porque eu confesso que eu não ouvi ontem, eu só vi a repercussão. Né? E eu ouvi hoje o pedido de desculpas do Guto. Sim. Tá? O Guto pediu desculpas hoje para a Kelly. Em síntese, Rec, a Kelly, o telespectador conferiu, perguntou, Guto, você trouxe no início da coletiva números de criações da sua equipe, finalizações. Por que a sua equipe não está conseguindo transformar isso em gols? É só mérito do adversário que acaba atrapalhando a sua equipe, tem os seus méritos defensivos, ou também é um aspecto emocional? E o Guto disse, olha, eu não vou fazer esse tipo de pergunta para você porque você é mulher, não jogou futebol. E aí seguiu na resposta, mas o ponto polêmico foi que ele fez essa colocação infeliz para Kelly. Muito bem. A renovação dos times de futebol, Rospide, mudando de saco para mala, que antes parece que surgiam mais jovens e tal, especialmente nessas situações adversas
de Série B. Os dirigentes perderam a coragem, ou o Grêmio Internacional, o Inter, nesse caso, piorou na reposição com os jovens. Teve um período em que o Internacional sempre tinha 7, 8, 9 bons jogadores das categorias de base. Agora parece que o Internacional não consegue ter essa mesma essência. Olha, eu vejo o Grêmio dando uma continuidade no trabalho nesse aspecto. O próprio Corinthians é uma equipe que tem hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, mais da metade do seu plantel é de categoria de base. E o Inter, ao contrário do que vinha apresentando, como tu falou, nos últimos anos, eu acho que está encontrando a dificuldade na transição exatamente pelo momento da equipe. É muito complicado esse momento que o Inter vive, até pela expectativa que se criou de que o Inter teria relativa facilidade durante a Série B. E o que está se vendo não corresponde a essas expectativas. Logo, o torcedor pressiona. É mais difícil para o menino que entra nesse tipo de situação consiga deslanchar, por assim dizer, porque é sempre uma oportunidade. E aí você vai depender do fora de série. E realmente, em termos de formação, acho que o Brasil está se reinventando, se reencontrando, né? Começando a voltar um pouco às origens no que diz respeito a valorizar muito mais a técnica e deixar de lado só os aspectos competitivos dos jovens, porque em determinado momento, vamos montar um time para ganhar, vamos montar um time para vencer. E em detrimento de talentos, de jovens com menos maturidade ainda para jogar, e ainda você acaba perdendo ao longo do processo esses talentos. Levando para o Corinthians, por exemplo, se fala muito em pragmatismo, né? Pragmatismo nega um pouco isso que você está dizendo, né? É um esquema organizado, mas para ganhar de goleadas de 1-0. Mas eu acho que o Marcelo fala isso do Corinthians, porque ele teve muito tempo lá. Então ele conhece muita gente que lá. E hoje o que acontece em relação ao Corinthians? O Corinthians... ele é organizado para jogar, mas brilhante não é. A sua torcida, Rec, ela entendeu essa nossa forma de jogar. Isso mesmo. Diferente das talvez em alguns momentos de outras torcidas, como o São Paulo, por exemplo. O São Paulo é uma equipe que, se não se reinventar logo, vai entrar no mesmo processo do Internacional. Achar que tem um padrão histórico. O São Paulo, desde padrão acadêmico. Interessante é o seguinte, Cruzeiro, São Paulo e Inter, né? Desde que eles adotaram a expressão "o soberano", eles não ganharam mais nada. Isso quer dizer que tem alguma semelhança com o campeão de tudo? Psicologicamente, isso aí às vezes tem a ver. Que loucura isso. É uma questão interna. Tu quer dizer que o castigo vem a galope? Não, eu acho que é a postura, é a forma como você encara as coisas. E esse momento, por exemplo, que o Inter está de dificuldade, é óbvio que a grandeza histórica do Inter, digamos que no imaginário das pessoas, não permitiria, assim como qualquer outro clube, então, mas a realidade é outra. A realidade é que, ao longo dos anos, você vai num desajuste de decisões, às vezes, equivocadas. Você vai entrando num processo que, quando você percebe, não tem volta. E o São Paulo está nesse mesmo caminho. O aproveitamento do São Paulo, nesse momento, tem que mudar da água para o vinho. A contratação do Hernanes, hoje pela manhã, já é um desespero. Que é aquela coisa que o Inter faz há muito tempo, de repatriar os velhos ídolos, os bons jogadores que não vão dar a resposta que deram na primeira vez que passaram pelo clube. Mas aí soma Cuevas, Prato, aquele menino que era do Corinthians, o Petrus. Petrus. Prato, Petrus, Hernanes, Rodrigo Caio. Marcinho está jogando muito, que era do Corinthians. Marcinho que era da base do Corinthians. Está jogando muito. Pois é, mas eu estou dizendo, tem gente. Tem. Mas a gente dizia também no Inter, né? O Inter ano passado era a mesma coisa. Secas. Todo mundo olhava, não, esse time vai reagir. Valdívia, Sacha, mas Dourado. Sabe que uma dificuldade que eu percebo é o seguinte, hoje os treinadores, e aí vou defender a classe, todo grande clube, ele tem uma central de informações, ele tem uma equipe multidisciplinar que alimenta o treinador de uma série de informações que vão fazer com que ele decida.
A tua decisão hoje ela está pautada pelo analista de desempenho, pelo fisiologista, pelo departamento médico, pelo departamento social, psicológico. Então, o treinador, hoje, a decisão dele, apesar das ferramentas, a cabeça dele é que está a prêmio. Então, é por isso que às vezes o treinador está indo hoje numa coletiva, por causa da sua instabilidade, que a todo momento ele tem que estar provando, ele tem que estar fazendo, e ele tem toda uma equipe por trás. Mas quem põe lá a cara para bater é o treinador. E as decisões dele, tipo, como a gente pensa, como não coloco o D'Alessandro? Mas quantas informações ele teve para que ele tivesse que tomar essa decisão, porque do contrário também ele acaba... Não, eu tô só colocando uma questão polêmica. E aí vem a experiência do treinador, aí vem o que a gente chama, que eu considero, que nada substitui o feeling de um treinador, que é nada mais do que o conhecimento aliado com a sua experiência. Tudo é subsídio, né? Tudo é subsídio, nada é definitivo. No entanto, hoje os treinadores, por causa de tantas informações, e hoje a gente fica praticamente assim, como que o cara não enxerga, como que o cara não vê? Mas internamente, como as coisas funcionam no lado anímico, no lado psicológico, as tomadas de decisões, todas essas trocas que envolvem o dia a dia, esse conhecimento não chega até as pessoas. Olha aqui, ó, outra coisa que eu tenho ouvido aqui, já que você citou o treinador aqui, ali, acolá. Mas o Vinck em pouco tempo fez muito mais do que o Guto. Claro, considerando todos os fatores, é verdadeira assertiva. Não tem problema nenhum. O Vinck tem um aproveitamento melhor de rendimento dentro de campo do Criciúma. Parece um pouco mais a mão do treinador. Mas em termos percentuais é muito pouca a diferença. Eu estou dizendo aqui, é que as pessoas vão e falam sempre a mesma coisa. Tem que considerar que ontem o Inter faturou 3 pontos e o Criciúma perdeu 3 pontos. Aí a comparação do Guto com o Vinck já está mais aproximada. Já não é mais essa distância volumosa, não. Nos números, hoje, o aproveitamento do Guto, tirando o Zago, é de classificação. Porque o Inter só perde nos critérios para o CRB. No número de vitórias. No número de vitórias. Então, eu estou dizendo o óbvio ululante. Quer dizer, se tivesse ganho o Zago e não empatado, aquela do Juventude, o Internacional estaria à frente do CRB e ambos, Zago e Guto, teriam um aproveitamento de classificação. Então, não tem mais... As pessoas têm que ter cuidado no dizer, porque nem todo mundo se induz a pensar igual o comunicador. Para aí. Não, vamos fazer vamos ver Bota no papel, vamos calcular isso. Mas falando em treinadores que estão em ascensão, quem está na descendente é Rogério Zimmermann no Brasil de Pelotas. O Brasil perdeu ontem um jogo... Tomou 4, né? Do Paraná. É que depois tomou o segundo... E saiu na frente... Tá muito inconstante o Brasil de Pelotas esse ano. O Brasil tá na berlinda, né? Não pode cair mais nenhuma posição, porque se cair já tá na... Ele tem um ponto de poupança só. O Figueirense tem 16, o Luverdense tem 16, a ABC tem 12 e o Náutico tem 7. Se tivesse o Luverdense empatado com o Internacional, o Luverdense teria 17, com os mesmos 17 do Brasil de Pelotas. Vamos para as vitórias. O Luverdense tem 3 e o Brasil de Pelotas tem 5. O Brasil só estaria escapando pelo número de vitórias. Se o Luverdense... O Inter ontem salvou o Brasil. Como o Brasil, colocando aquele time misto contra o Inter, salvou o Inter, porque ali o Inter estava entrando numa barafunda. O Internacional estava se atrapalhando ali. E depois veio para cá, perdeu pro Boa, empatou com o Criciúma. Mas eu acredito que o Rogério ainda... Porque o Rogério ele tem um crédito muito grande lá. A verdade é essa. Principalmente junto à direção e junto a atletas. A grande dificuldade que eu tenho observado em relação à equipe do Brasil é que ele teve que mudar a sua forma de jogar. Trocou muita gente também. E mudar no sentido seguinte, o Brasil foi uma equipe que conquistou todos os últimos acessos jogando de uma forma bem pragmática, que era muito estruturada defensivamente, jogando pela primeira e segunda bola e bolas paradas. E assim o Brasil fez todos os seus resultados. Não havia um jogador... que teve agora, esse ano passado, o menino que depois foi pro Felipe.
Exatamente, mas enfim, um ou outro. Felipe Garcia, né? Exatamente. E o Brasil, então, agora com outros jogadores que entram com uma outra característica de jogo mais jogado, uma transição mais articulada, não está conseguindo achar o seu ponto. A verdade é essa. E aí, claro, que daí vem a crítica, vem o desgaste dos metais, que vem aquela coisa, que o Rogério está há muito tempo, já são 5 anos. Por outro lado, também, quando é pouco tempo, a gente acha que não serve. Olha que nós vamos fazer um intervalo, mas só queria falar uma frase antes, né? A vigarice no futebol é um negócio espetacular, né? O Botafogo ainda não tinha pago o Inter do Marcelo Cordeiro. Aí eu vou te dizer um troço. Nós estamos discutindo ainda o negócio do Vitor com o Grêmio, que é uma vergonha. Mas o do Marcelo Cordeiro é mais antigo ainda. O glorioso Marcelo Cordeiro, o Inter perdoou agora 500 mil pro Botafogo, o que é o desespero, né? Porque o Inter liberou um centroavante, um pedaço de quando ele vem a ser vendido, cedeu também para procurador, para o próprio atleta, para trazer o Camilo, e o Camilo vem em definitivo. Veterano. E olhando o tripé de meia cancha ontem, você vai botar o Camilo aonde? Aí é que tá. Vai ter que sacrificar um dos marcadores, e aí vai ser o famoso, que é o Felipe Gutierrez, vai ser o Edenilson, que vai se emburrar, que veio da Europa para aceitar jogar a Série B, ou vai ser o D'Alessandro, que é o cancã do time? É mais uma para o treinador resolver. Aí eu me lembro do velho Otacílio, né? Que negócio é esse de problema bom? Bota 5, 6 marmanjos sentados do meu lado, me enchendo o saco que tinham que estar jogando. Eu quero problema pequeno. Problema bom não é ter 6, 7, 8 do mesmo tamanho do meu lado e tal. Mas o Renato tem o mérito de ter conseguido isso no Grêmio. Né? E quem faz biquinho e tal, o torcedor fica contra, a imprensa fica contra, pelo crédito adquirido. Hoje o Bolanhos não pode nem chiar. A maturidade... O Gata Fernandes não pode nem pretender chiar. E o Douglas não pode achar que vai voltar no carteiraço. O Renato está atingindo aí um nível de maturidade muito bom. Acho que essa conquista da Copa do Brasil deu para ele elevou mais ainda a questão da autoestima dele, que nem precisaria, mas ele internamente, o próprio Maicon não retornou para o time, o Marcelo Oliveira não retornou para o time, e estão todos envolvidos, todos... isso é difícil, hein? O Renato nem precisou dizer mais que não precisa estudar. A gente nem lembra. Agora nem lembra mais. Já voltamos. Sabe que às vezes a gente fala um troço, depois fica pensando, mas se o telespectador ouviu, interpretou, já está de bom tamanho. É que eu queria ouvir a opinião dos convidados a respeito da matéria, só por isso que eu tive que dizer que não estava ouvindo. Então eu fiquei encurralado. Mas vamos ouvir ligeirinho, então, que disse o Guto. Primeiro o que disse a Kelly, depois o que respondeu o Guto, só sempre ressaltando, a gente não vai colocar a resposta, foi na Sport TV de hoje, mas ele já pediu desculpas, disse que tem vergonha do que fez, que ele tem filhos, que ele tem responsabilidade, ele foi bem enfático, dizendo que não vai mais acontecer e que ele pisou feio na bola. A cronologia, Rec, ele concedeu a entrevista coletiva, logo depois da coletiva ele se arrependeu e na zona mista pediu desculpas pessoalmente à jornalista e hoje pediu em rede nacional. Vamos lá, então. Você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação, de repente, de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também, de ele acertar para ter a confiança. Então, eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco você na condição, se você já jogou para perceber essa situação, né? Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de
canalizar dessa maneira. Então, o avanço no aspecto de confiança ele é muito importante. Olha, pisou feio na bola, né? E depois ele trouxe para esse sentido, ele começou a se arrepender, ele começou a fazer ter um sorriso amarelo. O que vocês acharam em uma frase, duas de cada um? É que o Guto, ele é aquele cara, é um grande cara, mas ele é muito ansioso. E aí, quando ele demonstra essa ansiedade nas suas respostas, ele acaba cometendo esses erros. Rostite. Eu penso assim que o futebol, na verdade, é uma parcela da nossa sociedade. Muitas coisas, e não vou personalizar a questão do Guto, mas muitas opiniões e muitas atitudes que a gente vê no futebol ainda hoje. Racismo, preconceito, né? O que tipo assim, aceitar o que não é legal para mim e o que para o outro eu não aceito. Isso é reflexo da nossa sociedade. Mas tem mulher que entende mais futebol. Infelizmente, não tem nada a ver. Mas eu acho, mas é de uma idiotice isso que, com todo respeito, ainda bem que pediu desculpas. A intenção dele não era dar a porrada que ele acabou dando. Ele não queria atingir ela por ser mulher. Ele se arrependeu. Ele estava num momento em que ele estava tenso e acabou falando sem pensar e deu toda essa repercussão. Vai tomar maracujina antes da entrevista. Isso mostra... Mas aí tem um outro lado, Rec. E muitas mulheres nas redes sociais destacaram isso. Muitos não têm a coragem que teve o Guto de assumir o erro. Ele teve coragem, pediu desculpas para Kelly, depois pediu em rede nacional. Muitos não fazem isso. Danilo Fernandes... também pediu desculpas. Eu já vou chegar à conclusão que o Inter está virando um time religioso, hein? Está pedindo perdão toda hora. Já voltamos. Luan e Michel são os principais desfalques da equipe do Grêmio. Para essa noite, Maicon, a principal novidade. Carlos Eduardo e André Lima, esse é o ataque do Vitória da Bahia. Leonardo Moura e Arroio estarão à disposição de Renato só no início de agosto. Romildo Bolzan revelou que Bolanhos tem problema crônico no pubis. Uma cirurgia no equatoriano não é descartada. O que eu tenho ouvido aqui, ali e acolá, é que ele tem outros problemas também. Se Camilo for liberado para jogar, pode entrar no time do Inter já contra o Vila Nova. Edenilson levou o terceiro amarelo e está suspenso. Está aí, Rosvite. Tem remédio para tudo. O amarelinho... Tudo se ajeita. O amarelinho ajeitou aí. Papai do céu ajudando. Papai do céu. Goiás troca de técnico, anuncia Argel Fux após terceira rodada seguida, e o Lisca já estava ontem assistindo a goleada surpreendente do Paraná, porque começou perdendo por 1-0 para o Brasil. São dois times equivalentes e, como disse aqui o Fabrício Neves Corrêa, se desgasta cada vez mais lá o nosso Rogério Zimmermann, que é um grande sujeito. São Paulo anuncia retorno de Hernanes por empréstimo. E o Christian, o técnico do Paraná, estará aqui no Cadeira Cativa. Será o ex-técnico do Paraná? Hoje? Christian Souza. Já confirmou? Hoje então tá, beleza. Envolve mais a área policial do que esportiva, mas a Procuradoria-Geral da República recebeu a confirmação oficial do pedido de prisão do Ricardo Teixeira. Então agora o caso será... Não, mas ele está sendo caçado agora pelos Estados Unidos... E pela Espanha. Agora os mesmos estão com metralhadora giratória. Que beleza, hein? E a Procuradoria da República recebeu o pedido oficial da Espanha e pedirá o compartilhamento do processo para que investigue também o Teixeira aqui no Brasil. Olha aqui, ó, ganhamos mais alguns minutos de programa, que bom, assim não vamos terminar no sufoco. Sabe que aqui o Ricardo Teixeira era chamado de Doutor Ricardo, e quando desembarcava tinha tapete vermelho de uma empresa de comunicação, porque aí era um interesse recíproco. Por falar em interesse recíproco, quem doa para a patroa em casa uma panela ou para o cidadão, a mulher compra porque o cara cozinha. Hoje em dia ninguém é dono do campinho, né? A mulher acha que o marido cozinha melhor, passa a bola para o marido. O marido acha que a mulher cozinha melhor, passa. Mas o importante é ter o apetrecho, né? Tendo a Frigigold já é um bom começo. 4003 42 20 você. Essa também é caçada, tipo o Ricardo Teixeira, todo mundo quer. Entendeu?
Só que essa é no outro sentido, melhor, né? E você compra, já liga para lá, faz negócio e recebe ligeirinho em casa. E veja quantas vantagens, como você faz economia. Material de limpeza, não precisa mais só um papel toalha já limpa, não precisa gastar em óleo. Faça o cálculo de quanto custa 20 anos de utilização indevida de azeite estragando a saúde, né? Só não vai economizar em saúde porque controla o colesterol. Veja mais. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Rospide, enquanto você chora, eu vendo o lenço. Não é caro. Então, é o seguinte... o melhor me dá a panela, caro é não ter. Caro é não ter. Aí você compra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que não comprei a Frigigold? Deu Cristo, né? Bom, olha aqui, ó. Por falar em coisa boa, Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Faça lá também. Festa de batizado, de aniversário, encontro de bodas de ouro, bodas de prata. Encomendas 3362-2020. Você conhece a Oralsim? A Oralsim é a clínica número 1 em implantes dentários da América Latina. Realize seu implante dentário, volte a ter dentes fixos novamente. Uma coisa eu posso garantir para você: você não vai nem se reconhecer. A melhor idade para sorrir é agora. 3076-4343, 3076-4343 ou WhatsApp 999-514343. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, CRO 22531. EPAO 3523, Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Hoje o Grêmio é 7h15, né? Ou é 7h30? 7h30. 7h15 é na Série B. Até isso é diferente. Campanha da Visão da Ótica Viver. É o horário quebrado na série B. Mas fazer o quê? Dá um capricho. O São Paulo que se cuide, senão vai jogar às 7h15 também. Vai jogar às 4h30 no sábado. Mas você que está com dificuldades de enxergar, com o óculos quebrado, ou se o seu óculos está fraco, preste atenção nessa promoção que é imperdível. Hoje, a Ótica Viver vai te presentear com a armação, aquela armação italiana, com design moderno. Você que ligar agora vai levar de graça. O atendimento é com hora marcada, mas só para 50 primeiras ligações. 30857720. Quer mais? Nas lentes, sua idade é seu desconto. Quantos anos tem, Fabrício? 43. 43 vai ganhar R$43 de desconto. E o desconto é para todos os tipos de lentes. Óculos só para perto, só para longe, lentes multifocais, lentes que escurecem no sol. 30857720. Ligou, ganhou a armação. De graça. E ainda, outra vantagem, pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros. Não dá para perder. Promoção como essa, só na Ótica Viver. É para viver bem. Se der ocupado, insista, pois a promoção é para 50 primeiras ligações. Vale a pena. Ligue 30857720. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo com produtos da qualidade Ipiranga até aspiração de tapetes e estofados. Além de calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso.
Você também pode aproveitar a loja de conveniência, com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. Ou entrar na Beer Cave, um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas que você pode levar para casa em packs ou unidades. No Posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga têm promoções especiais e atendimento capacitado esperando por você. 2 endereços aqui em Canoas, o que você já conhece, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio do Esporte SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Diga, Maurício. Mandar um abraço pro Márcio Faria Correia, preparador físico, que está na audiência do programa, mandando um abraço a todos. É teu parente, não? Eu brinco, meu primo rico. Ele se deu bem, né? Ele chegou a trabalhar no Grêmio, né? Sim, trabalhou no Grêmio. Trabalhei com o Márcio no Porto Alegre. Ele começou a dar cursos. E esse ano ele estava no Santa Cruz. Isso mesmo. Grande Márcio. Eu me lembro que o problema dele, está nos assistindo, então eu vou falar, eu já falei isso para ele, é a sinceridade. Porque às vezes a sinceridade demais. Ele é o super sincero. Ele dá no rim. Mas isso é para todo mundo, Rec. Eu na arbitragem... Tu não mandava dizer. Marchei muito por causa disso. Mas se arrepende? Jamais. Jamais. Sempre dormi tranquilo. Parece que tu coloca naquela tua vitrola na beira da cama, aquela eu nasci assim, vou ser sempre assim. Pode ser. Não tem como mudar, né? E depois de uma certa idade, se o cara muda, tem alguma coisa errada, né, o Cospiti? Tem que ir pelos princípios. Para onde estás indo? É que eu tô... O mercado tá difícil, estava fazendo o curso da CBF, licença A, agora tive 20 dias lá em Teresópolis. Muito bom o curso, apesar que existe ainda uma polêmica muito grande de aceitação, mas vai ser uma exigência até 2021, a Conmebol vai exigir. E alguém que não se preparar vai sobrar. Vai começar a ter dificuldades. Então a gente está nesse caminho aí para buscar oportunidades melhores. Quem quiser contratar Fabrício Neves Corrêa, segue apitando, mas só promocional. Não, competições oficiais também, mas nas comunidades. Pelo Facebook me acham o nome completo. Fabrício Neves Corrêa, tá aqui uma boa pedida aí. O jogo termina com ele, prometo. Isso aí. Até às 19h.